Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e abençoa-me, mãe, para que as minhas ações sejam todas elas feitas diante dos vossos olhos maternais. Suprema Majestade, venho agora na sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer, Senhor, todas as reparações, por todos e por cada pecado. Eu venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, venho a divina vontade nesta ação que agora estou a fazer, e em todas as outras ações que farei durante o dia. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e a nossa mãe. Amém. Livro do céu. Quem em verdade faz a divina vontade é posto nas mesmas condições da humanidade de Jesus. Encontrando-me em meu estado habitual, me sentia muito mal, e meu sempre amável Jesus, movendo-se à compaixão de meu pobre estado, veio por pouco tempo e me beijou e me disse: Pobre filha, mas não temas, não te deixo nem posso te deixar, porque quem faz minha vontade é meu imã, que obra potentemente sobre mim, e me atrai para si com tal violência que não posso resistir. Demasiado é necessário para me separar de quem faz a minha vontade. Deveria separar-me de mim mesmo, o que não é possível. Então Jesus fala que aquele que faz a vontade dele é comum se fosse um imã, né? Quando a gente encosta um pedaço de imã, né, próximo a um metal ou a um outro imã, né, o que que acontece? Existe uma atração muito grande, né, entre esses dois objetos, então eles se encontram, né? A força é grande, eles se encontram. E Jesus está falando aqui que a vontade dele, quem faz a vontade dele, é como um imã que obra potentemente sobre ele e atrai para si com tal violência que ele não pode resistir. Não é? É algo tão grandioso a vontade divina, é tão potente, é tão atrativo, né, a Deus que ele não resiste. Quando ele vira a alma na vontade dele, então ele não resiste, ele imediatamente vai àquela alma. Aquela alma, ela encontra aquela alma aberta, toda pronta, né, ali para recebê-lo. Então, ele de imediato, ele vai de encontro àquela alma. E aí ele faz a sua morada, né? Porque encontrou ali um terreno fértil. Porque ali ele encontrou um lugar de repouso, um lugar seguro onde ele pode operar, onde ele pode ser ele. Porque naqueles que não fazem a vontade de Deus, né, que não vivem na vontade divina, Jesus não pode ser ele, não consegue ser ele. Por quê? Porque a pessoa, uma hora ela faz a vontade de Deus, né? Às vezes ela pode querer agradar a Deus em algum ato, né, nesse ou naquele, mas em um devido momento ela vai querer fazer a sua vontade, se agradar, né? Fazer aquilo que ela acha que tem direito, que ela quer, que ela sente necessidade. E às vezes aquele ato, né? Aquela atitude daquela pessoa não é a vontade de Deus.
Deus não está satisfeito com aquilo, Deus não está contente com aquilo. Então não tem como, né? Deus está comungando com aquilo. Então, onde não há a vontade divina, onde não existe, não existe essa ligação ininterrupta, né? Onde há atos que são fora da divina vontade, Deus não fica, Deus não consegue ficar. Então ele é obrigado a sair, ele é obrigado a cortar aquele laço, não é? Não tem como ele estar ali permanente dentro daquela alma. Aquela alma cortou aquele laço. Aquela alma não foi constante nos atos, né? Mas quando a gente vive constantemente na vontade divina, então Deus encontra ali um terreno fértil e trabalha e consegue ser Deus. Ele consegue fazer ali o que ele quer, né? Ele consegue realizar ali naquela alma, né, todo o propósito que ele tem para ela e por meio dela, para toda os seus filhos, todas as criaturas, né, porque ela se abriu. Então ali ele consegue realizar a obra dele. E na pessoa que não dá espaço, não dá lugar, né? Não favorece o terreno para que a divina vontade ali se estenda, faça a sua morada, Deus não consegue trabalhar, né? De forma constante. Deus pode fazer algumas coisas, né? Por meio daquela alma, mas Deus não trabalha como Ele é, como Ele quer, né? Trabalhar, como Ele anseia fazer esse trabalho, né? Em cada alma, para o bem de todas as criaturas. Por isso que ele fala, né, que a alma que faz a divina vontade é como um imã, né? Puxa, ele não resiste. Ele vê ali um terreno fértil onde ele pode viver a sua humanidade novamente, né? Ele encontra ali, aqui eu posso viver a minha humanidade, aqui eu posso descansar, né? Aqui eu posso ser eu. E aí ele faz, né? Ele obra, ele realiza tudo o que ele quer, tudo o que ele pretende por meio desta alma. Ele fala que me atrai para si com tal violência que eu não posso resistir. Demasiado é necessário para me separar de quem faz a minha vontade. Deveria separar-me de mim mesmo, o que não é possível. Então, ele fala que é até impossível separar de quem faz a vontade dele. Porque separar daquela alma que faz a vontade dele é como separar dele. Deus separar de Deus. Então, isso é impossível. Deus não separa de Deus, não é? Então, é isso que ele fala aqui. Demasiado é necessário para mim separar de quem faz a minha vontade. Deveria separar-me de mim mesmo, o que não é possível. Então, a pessoa, a alma que vive na divina vontade é uma alma inseparável de Deus. É a alma que vive Deus constantemente. É uma alma que está em Deus constantemente. É uma alma que Deus está ali nela, realizando, obrando constantemente. É uma alma em que Deus consegue ser Deus, em que Deus é Deus, em que Deus faz aquilo que Ele quer, realiza aquilo que Ele quer. Não é a alma que comanda, não é a alma que decide o que ela quer, aonde ela quer ir, o que ela quer fazer, o que ela quer rezar, o que ela quer ser, não é? O que ela escolhe para ela, não. É Deus que escolhe, é Deus quem comanda, é Deus quem realiza, é Deus quem faz. Né? Então a alma só obedece e fala fiat, né? E a gente fala sempre fiat, 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 faça-se, faça-se. Eu quero ser só um instrumento, como a oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Né? E às vezes, né, na santidade humana a gente reza, 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 mas às vezes a gente é instrumento de Deus e às vezes não, não é? A gente, quantas vezes, né, a pessoa se deixa se levar pelas suas vontades, pelos seus desejos, né, pelos seus interesses e às vezes não é instrumento de Deus, né? Mas realiza os atos para se satisfazer a si próprio, né? Para alcançar benefícios, agrado, né? Mas quando a alma está totalmente imersa na divina vontade, ela consegue sim ser instrumento de Deus, esse instrumento vivo, né? Onde Deus faz, realiza toda a sua divina vontade.
E aí ele fala, depois acrescentou, filha, quem faz de verdade a minha vontade é posto nas mesmas condições em que foi posta a minha humanidade. Quem faz de verdade minha vontade é posto nas mesmas condições em que foi posta a minha humanidade. Então, na humanidade de Jesus, ele era o quê? Eu era homem, né? Como na sua humanidade ele era homem, e Deus. Como Deus continha em mim todas as felicidades, as bem-aventuranças, belezas e todos os bens que possui. Então, ele era Deus, né? O sumo, o supremo, né? O gerado pelo Pai, né? O que fazia-se um com o Pai, o que se faz-se um com o Pai. É Deus que criou, né? Criou juntamente com o Pai ali o céu, a terra e tudo que ela contém. É um Deus que vê todas as coisas, que pode todas as coisas, que opera todas as coisas, que está acima de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, né? A grandeza, a grandiosidade de Deus, mas um Deus que se fez homem, né? Que saiu lá, não somente como homem, mas saiu como Deus de onde ele estava, né? Dessa imensidão desse céu. Ele sai como Deus e se vem ao meio de nós, morar no meio de nós como homem e Deus, né? O Deus vem morar dentro de um homem, né? Toma forma, toma humanidade, a nossa humanidade, e se faz humano. Quando ele se faz humano, ele também, né, é como nós, tem ali os seus sentimentos, né, as suas dores, as dificuldades. Ele padece todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Ele tem, né, na humanidade essa, esse poder, né, passar por tudo o que o homem passa. Então, por isso que ele fala, continha em mim todas as, aqui da bem-aventurança do céu, né? Todas as felicidades, bem-aventuranças, belezas e todos os bens que possuo. Agora, minha humanidade, por um outro lado, tomava parte de minha divindade. Então, ele era humano como nós, ele tomou nossa humanidade, tinha o corpo, tinha os sentimentos humanos, né? Jesus, mesmo sendo Deus, mas tinha também esses sentimentos humanos, tanto é que ele sofreu, né? Ele chorou como nós, né? Por que Deus choraria? Né? Deus choraria? Deus é felicidade plena, né? Deus não tem nada falta a Deus, né? Como Deus que ele é. Mas na humanidade, Jesus chorou, né? Porque ele veio humano. Mas também, ele fala aqui, por um outro lado, tomava parte, minha humanidade, por um outro lado, tomava parte de minha divindade, né? E, portanto, era bem-aventurada, né? Ele tinha a humanidade dele, mas a humanidade tomava parte da divindade dele. Portanto, a humanidade de Jesus era bem-aventurada, mas também sofria, não é? Não estava isenta do sofrimento, das dores. Por isso que ele sofreu tanto na paixão, por isso que ele sofreu tanto, né, por nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele os viu, ele os sentiu dentro dele, né? E aquilo doeu no coração do homem, né, Deus, do do Deus humanado, né? As dores, as nossas dores, os nossos pecados feriu o coração humano de Deus, né? Ele fala, portanto, era bem-aventurada, feliz. Sua visão beatífica não se separava jamais. Por outro lado, tendo minha humanidade tomado sobre ela a satisfação das criaturas diante da divina justiça, era atormentada pela visão clara de todas as culpas. Tendo minha humanidade tomado sobre ela a satisfação das criaturas diante da divina justiça, né, ele sabia, né, que Deus que criou o céu, Deus que fez tudo, Deus amava muito, né, o homem, a criatura, né, e sabendo desse amor, que as criaturas deveriam, né, ter essa relação de amor com Deus, e que Deus precisava, né, queria que a criatura se voltasse para ele, que a gente deveria satisfazer Deus, então ele tinha todo esse conhecimento. E aí ele fala, tomando sobre ela a satisfação das criaturas diante da divina justiça, era tormentada pela visão clara de todas as culpas. A humanidade de Jesus era atormentada pela visão clara de todas as culpas. Ele, como Deus, ele reconhecia quem era Deus e que éramos nós.
E sabíamos que tínhamos que render, né, toda a glória a Deus, todo louvor, toda a adoração, né, e a humanidade não fazia isso, né, e a justiça pesava, né, as criaturas não faziam isso, e ele sentia, né, a culpa da criatura, todas as culpas, ele sentia, eh, dentro dele todo esse sofrimento, né, desse Deus que era rejeitado por todos, né, por quase todos, esse Deus que, não tinha um lugar, né, no coração das criaturas, aquele lugar que deveria ter. Então ele era atormentado, era atormentada pela visão clara de todas as culpas, ele tinha visão clara, ele sabia de cada culpa. Tanto é que quando, lá na cena da mulher adúltera, né, que Jesus pega as pedras, que Jesus pega as pedras não, que os homens pegam as pedras para tirar na mulher, e Jesus se abaixa no chão e começa a escrever, né. Dizem que ele estava escrevendo ali, o nome de todos aqueles homens que estavam ali com as pedras na mão, que aqueles nomes seriam escritos só na terra, né, seriam escritos ali na terra, mas não estariam escritos lá no livro da vida, né, seriam só ali, estariam escritos só para essa ordem terrena. Dizem que foi isso, né, não sei, que Jesus estava escrevendo ali. E aí ele escreve o nome desses homens, e ele sabia de todos os pecados que cada um tinha, cada um continha, né. Sabia do pecado da mulher, da adúltera, mas sabia de pecado por pecado de cada um, né, que estava ali. Jesus sabia do peso de cada um. Talvez tinha alguns que tinham mais pecado do que aquela mulher, mas estava ali com a pedra na mão para tirar, né, para tirar naquela mulher. E quantos fazem isso, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela falando que olha para a pessoa, né, que as pessoas estão no pecado, no adultério, que está na prostituição, né, que vive junto, sem casar, e que o padre tem que falar a verdade, porque isso não é certo, tem que ser assim mesmo, o padre não pode, tem padre que não fala a verdade, deixa a pessoa no pecado, e a pessoa vai e comunga, né, e falando essas coisas. E eu comentei com ela: "Meu irmão, mas pensa bem, a gente não pode se achar melhor do que o outro, né, que está nessa situação, né, que está num adultério, ou está né, na fornicação, ou está, vivendo de forma ilícita, né, fora do matrimônio, então a gente não deve se achar melhor. Pelo que ele falou assim: "Aqueles são pecadores, eles têm que falar com os pecadores". Falei: "Mas tem tantos", né, que o padre não falava desses pecados, né, na missa. Aí eu falei: "Às vezes também o padre não fala de tantos pecadinhos que nós temos, né, tantos pecados veniais, mas que ferem o coração de Jesus. Parece pequenos, e a gente ignora, porque a gente não faz, não adultera, não fornica, porque a gente, né, não faz isso nem aquilo, e a gente acha que a gente é quase que santo. A gente não comete pecado grande, pecado grave, mas a gente não é santo. Mas se a gente for olhar dentro de nós a nossa miséria, né, a nossa pequenez, as nossas culpas, se a gente for olhar lá dentro, né, do nosso interior, a gente vai ver o quão podre nós somos, né, e a gente não estaríamos como, aquelas pessoas, né, que estavam com a pedra na mão para jogar na mulher adúltera, e mal sabendo nós que tínhamos a trave no nosso olho. Então a gente não deve apontar o dedo para o outro e falar: "Ele está pecando, ele está no pecado, ele tem que se converter". Primeiro, vamos ver a nossa vida, nosso interior, como que anda, né, como que está a minha vida, como que eu vivo dentro da minha casa com os meus, como que eu estou, né, em relação ao próximo, com minhas obrigações, né, não é só os pecados grandes que são pecados. Há tantos pecadinhos que nos afastam de Deus, há tantos pecadinhos que nos tornam distantes de Deus, né, nos tira dessa intimidade com Deus. Foi isso que Jesus fez, diante daquela mulher adúltera ali. Ele viu todas as culpas. Pode ser que eles não tinham pecados, né, de adultério, alguns não tinham, outros, ó, porque lá só tinha a mulher, né, e quem foi que pecou com aquela mulher? Tinha um homem, né,
Será que nenhum daqueles homens, né, adulterava? Não pegavam, né? Não ficavam com mulheres? Então, sim, pode ser que eles não tinham esses pecados maiores, mas tinham tantos pecadinhos que para Jesus, né, era quase a mesma coisa, ou a mesma coisa, ou pior, né? A hipocrisia, né? Quanta hipocrisia existe. Isso deve doer muito o coração de Jesus. Isso pesa, né, na humanidade de Jesus. Então, ele carregou sobre ele todas essas culpas, todos esses pesos, esses pecados, essas misérias, essas imundícies da humanidade. Aí ele fala, deveria tomá-las sobre ela para satisfazê-las. Devia tomá-las. Era atormentada pela visão clara de todas as culpas e devia tomá-las sobre ela para satisfazê-las. Ele tomava, né, sobre ele nossas culpas. E sentia o horrível de cada pecado com seu tormento especial. Ele sentia, né, e com certeza, como eu falei, ele sentiu ali cada pecado de cada homem que estava ali, um por um, né, de toda a vida deles. Ele sentiu, né, todo aquele peso, sentiu o horrível de cada pecado com seu tormento especial, né? Cada um com sua especialidade, né, o atormentou. Portanto, ao mesmo tempo sentia alegria e dor. Sentia amor por parte de minha divindade, frieza por parte das criaturas. Então, ele sentiu amor por parte da divindade. Ele via todo aquele pecado, ele sentia toda aquela dor, todo aquele sofrimento, ele via a miséria daquele pecado, a imundície daquele pecado, mas também ele conseguia exalar, a divindade dele exalava amor, compaixão, que foi a que ele teve lá com a mulher adúltera, né? Ele sentiu com certeza os pecados daquela mulher, ele viu todos, né? Todas as vezes que ela pecou, ele viu ali, né? Todas as vezes, né, que ela praticou o pecado com quem praticou, ele viu tudo, ele sentiu tudo no coração, mas também a divindade dele amou, muito amou, né? E foi misericordioso, misericordioso. A gente vai viver aí o domingo da misericórdia, né? Domingo que vem, e Jesus é misericordioso, a sua divindade é misericordiosa. A sua humanidade sente a dor, não é? E sentiu, né? Hoje ele sente em nós. E a humanidade dele não pode sentir mais dor, mas sentiu. E ele vai sentindo a dor, mesmo assim, ele é misericordioso, ele aplaca, ele sente tudo aquilo, né? E oferece ao Pai, e repara ao Pai. E a sua divindade exala todo o amor. O Deus que se transparece, né? Se revela e traz, né, todo o amor que contém, derrama ali. Ali ele derramou naquela mulher amor, misericórdia. Ele pergunta, mulher, ninguém te condenou? E ela fala, ninguém, Senhor. Ele fala, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Né? Quanta misericórdia. Apesar de reconhecer nossas misérias, nossos pecados, quanta misericórdia Jesus tem conosco. Né? E às vezes a gente promete, faz propósitos a Deus. E a gente às vezes cai, não é? Acontece de cair. Quem nunca caiu, não é? Quantas vezes a gente já caiu? Se a gente for pensar na caminhada atrás, a gente fez aquele propósito de ser firme e aí, por uma fraqueza, a gente cai em determinada situação. E a gente fica com vergonha, né? E que é isso que a nossa vontade faz, né? Ficar com vergonha, né? E aí parar a caminhada, né? Mas na nossa vergonha, a gente não fica na vontade humana. Se ficasse na vontade humana, teríamos ficado na vergonha, mas aí a gente sente a necessidade de estar em Deus, de buscar a Deus constantemente. A gente olha, né? Tô triste, Senhor, eu te ofendi, Senhor, eu não fui como tu querias que eu fosse. E aí ele vem com toda a misericórdia e nos ergue, né? E exala toda a sua divindade, todo o seu amor para conosco. Senti alegria e dor, senti amor por parte da minha divindade, frieza por parte das criaturas. Santidade por um lado, pecado por outro. Não havia coisa que me escapasse, nem mesmo a mais mínima das que as criaturas faziam, tá vendo? Nem as mais mínimas coisas que as criaturas faziam escapavam.
do olhar de Deus. Gente, o que que ele não viu, né? Porque eu penso assim, hoje a gente vê esse mundo cruel, esse mundo desigual, esse mundo violento, esse mundo interesseiro, esse mundo rebelde, não é? As pessoas que ofendem a Deus, essas pessoas que não querem saber de Deus, né? Que dizem não, que cospem, né, no Cristo. A gente vê tanta coisa, tantas blasfêmias, né? Tanto vilipêndio e assim, a gente sabe pouco, né? Nós sabemos pouco. A gente sabe o que as pessoas demonstram, né? E às vezes o que ela exala, o que ela deixa transparecer, não é tudo aquilo que contém dentro dela. Foi o que a gente estava falando na aula de hoje, né? Às vezes ela transparece tanta coisa, mas não é aquilo que está dentro. Ela guardou a maior parte. Então, vamos supor que ela tinha, ela só jogou para fora 30% e os outros 70% está escondido lá dentro, está ofuscado. A gente não consegue ver. E o que a gente vê já é uma miséria, já é uma repugnância, já nos causa nojo, né? Repugnância. E quantas pessoas ficam revoltadas, né? E é por isso que a gente vê tanta briga na igreja, se revolta, começa a fazer brigas, gerar confusão, discórdia, né? E até na vida, né? Secular mesmo. Quantas coisas erradas. A gente olha e fica indignado. E a gente vê só, né? Uma pequena parte, uma pequena parcela desse mal. E ele não passa despercebido um mínimo ato, uma mínima atitude, um mínimo pensamento da criatura passa despercebido aos olhos de Deus. Então imagina o sofrimento de Deus, imagina o sofrimento da humanidade de Jesus aqui na Terra, que continha a divindade e que sabia de tudo o que passava aí no coração do homem, de todos os atos que o homem realizava. Imagine aí. Que sofrimento caiu sobre Jesus, que sofrimento ele não levou, né, sobre si ali na cruz, no madeiro, sentindo ali todas as nossas culpas, as nossas iniquidades de todos os tempos, né? Presente, passado e futuro. Meu Deus do céu, como Deus sofreu, como a humanidade de Jesus sofreu. E como, né, a humanidade junto com a divindade de Jesus foi ali misericordiosa. E continua sendo, né, como homem. Agora a minha humanidade não é capaz já de sofrer. Não é mais. Por quê? Porque a humanidade de Jesus já não está entre nós. A humanidade de Jesus agora é gloriosa. A humanidade de Jesus teve capacidade de sofrer enquanto estava entre nós, né? Ele teve esse corpo humano para padecer, né? Para nos remir. Mas agora a humanidade dele está gloriosa, né? Está glorificada, está junto com o Pai. Ele foi, né, ascendeu de corpo e alma ao céu, né? E já não é permitido mais, já não é possível que a humanidade de Jesus sofra. E o que ele nos diz? Agora, minha humanidade não é capaz já de sofrer. Por isso, em quem faz a minha vontade, eu vivo nela. Em quem faz a minha vontade, eu vivo nela. Por quê? Porque quem faz a vontade, ele vive mesmo. Ele não só faz uma visita, né? A pessoa chama, vem Senhor, e ela vem, Jesus vem ali naquele momento, realiza alguma coisa que a pessoa está pedindo, né, para o bem de alguém, das criaturas, né, para a salvação de almas, ele realiza. Mas depois ele vai, né? Ele não encontrou morada ali, ele não fica, não consegue ficar, porque naquela pessoa não existe, né, uma constância da vontade divina, não existe essa vida divina, ela não deu abertura, ela não preparou esse terreno, o terreno dela está despreparado, né? Não está bem preparado para receber essa presença de Cristo. E aí, na alma que faz a vontade, ele encontra o terreno fértil. Então, agora a minha humanidade não é capaz de sofrer, por isso em quem faz minha vontade eu vivo nela. Então ele vem na alma que vive na divina vontade, ele vem e fica ali e faz morada. E o que acontece? E ela me serve de humanidade. Então, em nosso corpo, né, o nosso corpo serve de humanidade para Deus. Já que ele não pode sofrer lá no céu porque o corpo dele está glorioso, ele vem sofrer em cada um de nós, que vivemos na divina vontade. Então, ela me serve de humanidade. Por isso, a alma sente por uma parte amor, como Jesus sentia, né? Amor, paz, firmeza no bem, fortaleza e demais. Agora, por outra parte,
A alma também sente o quê? As friezas, as moléstias, o cansaço, porque a humanidade de Jesus também sentiu, né? Porque carregou o peso dos pecados da humanidade. Nós, na divina vontade, também carregamos essas dores. Nós sentimos as dores de Jesus humanado. Nós sentimos as dores também que Jesus sofreu, mas também sentimos a fortaleza, a firmeza, o bem, o amor que Jesus sentiu, né? Por meio da sua divindade. Então, se a alma está de todo em minha vontade, se a alma está de todo, não é? A gente precisa estar de todo na vontade de Deus. E toma todas essas coisas não como coisas suas, mas como coisas que sofro, eu, não se abaterá, senão me compadecerá e terá como uma honra que a faça participar de minhas penas. Então, estaremos participando das penas de Jesus, das dores de Jesus, do sofrimento de Jesus, que não pode mais sofrer, se vivermos plenamente na divina vontade. Vamos participar de minhas penas, porque ela não é outra coisa que um véu que me cobre. Olha que interessante. Ela não é outra coisa que um véu que me cobre. Então, ele está dentro de nós. Né? Nós somos só uma casca. Ele está usando dessa casca, né? Para realizar o que ele quer realizar. Por isso que ele fala, ela é um véu que me cobre. É ele que está operando. A gente só dá o nosso corpo, a nossa vontade, a nossa memória. Né? E aí ele vai tomar conta. E aí ele entra e ele realiza por meio da nossa humanidade tudo aquilo que ele quer, que ele ainda não realizou tudo, né? A gente sabe que no processo da redenção ele não realizou tudo, então ele ainda quer, tem muito a fazer. E ele conta conosco. Ele conta com os filhos da divina vontade, com essas almas dispostas para realizar o que ainda é preciso, né? Para que venha, enfim, o seu reino no meio das criaturas. Aí ele fala: e não sentirá mais que as moléstias dos espinhos do gelo, mas é em mim, em meu coração que serão gravadas. É no coração de Jesus que serão gravadas. Nossa, interessante demais, é muito forte, né? Então, pedir ao Senhor que nos faça realmente filhos da divina vontade, que abra o nosso coração, abra a nossa inteligência para entender, não é? Entender verdadeiramente o que é ser um filho da divina vontade, o que é viver na divina vontade e que a gente possa estar aberto, totalmente aberto, né, desprendido de nossa vontade para que ele possa adentrar em nós e sermos aí esse véu que o cobre, né, para que ele possa realizar tudo para o bem das criaturas, para o seu reino novo que há de vir. Amém, Fiat.